Boa tarde, alegria de estar com vocês. Queria parabenizar a Pai de Juí pelos seus 50 anos. Ela é minha irmã mais velha, tem 2 anos a mais do que eu, e vem fazendo um trabalho de curadoria emocional. O quanto que nós precisamos de curadores, de quem se apoia no afeto, na comunicação afetiva, na inteligência emocional. Eu sou todo feito de frustração de diagnósticos. Na minha vida deu tudo errado, por isso que deu certo. Eu sou a soma de todos os obstáculos que surgiram na minha vida. E algo que eu aprendi, não com dificuldade, com muita dificuldade, não foi fácil. Eu aprendi que a gratidão nos ensina a perdoar. Quem é grato terá mais facilidade de perdoar alguém, porque agradece o que é, agradece o que tem, é capaz de reconhecer a relevância dos pequenos momentos, dos momentos singelos, das pequenezas, das miudezas. Não é alguém que apenas olha para o conjunto, é alguém que cisca, é alguém que tem essa atenção dos pássaros, de transformar uma migalha pouco a pouco em todo o pão, não de receber o pão inteiro, mas de fazer o pão pouco a pouco, passo a passo. Somos muito ansiosos e conclusivos com o julgamento. Nós queremos ter razão. Ter razão, para mim, nunca serviu para nada. Ter razão só separa as pessoas. Ter razão só cria redutos, fortalece preconceitos. Ter razão é fortalecer, é reforçar o orgulho, não é o amor. O que adianta ter razão se podemos amar? Até porque a razão muda. As opiniões mudam. O que não muda é o caráter. É o quanto que amamos e somos amados. Eu já me desentendi seriamente com o irmão, o Rodrigo, em função de querer ter razão. O quanto nos afastamos dos afetos para ter razão. Nós não aceitamos o meio termo, não aceitamos o tempo e o ritmo do outro. Queremos sempre impor o nosso tempo, impor o nosso ritmo. Eu lembro que o Rodrigo, quando eu era adolescente, estava alugando um apartamento, eu pedi para ele ser meu fiador. E ele disse, vou pensar. Aquilo me magoou. Como vou pensar? Você é meu irmão. Eu não tinha dado uma escolha para ele. Ou ele estava comigo, ou ele estava contra mim. É esse extremismo. Trabalhamos sempre com extremismo. Ele não disse não. Ele disse, talvez, vou pensar. Mas eu não admiti isso. A minha carência engoliu todas as palavras. E eu briguei com meu irmão. Fiquei sem falar com meu irmão durante 5 anos. 5 anos apartado de alguém que eu admiro, pelo simples fato de que eu me achava certo. Convicto. Imagina, eu nunca ia negar isso para ele, porque ele demorou a aceitar. Temos essa fábrica de angústia dentro de nós, que qualquer talvez vira não.
5 anos significam que eu não vi meu sobrinho nascer, significam que eu deixei de jogar futebol com ele na segunda-feira, significam que eu criei um cabo de guerra na família. Sim, quando você briga com os irmãos, quem mais sofre são os pais. Você nunca briga somente com os irmãos. Você está brigando também com os pais. Porque a minha mãe e meu pai, o que mais querem na vida não é o nosso afeto direto. É ver que os irmãos se dão bem. Isso vai trazer tranquilidade, calma, se algo acontecer de errado. Significa que a educação deu certo, que a educação vingou, que eles se respeitam, que eles são cordiais, que eles são gentis. E eu não me encontrava quando meu irmão se fazia presente. Eu transtornei todas as festas de Natal, de Páscoa, todas as celebrações familiares. Se meu irmão dava razão ao Rodrigo, eu já brigava com ele. Tempos de avareza de alma. E eu não consegui fazer um movimento de sair dessa avareza sozinho. Não foi por iniciativa própria, espontânea. O Rodrigo ele me mandou um envelope de aniversário. E neste envelope tinha um carrinho absolutamente quebrado, sem portas, retorcido, queimado, sem rodas, uma miniatura de carrinho. E todo mundo pensou em casa, esposa e os filhos, que se tratava de uma ironia. E não era. Aquele era o nosso último carrinho de testes. O carrinho que sobreviveu à nossa infância. Aquele carrinho que colocávamos na churrasqueira, queimávamos para ver o que sobrava dele. Aquele carrinho que a gente jogava do alto do prédio, se esbugalhava e a gente festejava que ainda tinha uma carcaça. Aquele carrinho que a gente passava por cima com a bicicleta e ficávamos perplexos que tinha resistido. Quando ele me deu aquele carrinho, o Rodrigo explicou algo muito importante para mim. Nós éramos aquele carrinho. Por mais que tentássemos nos sabotar, brigássemos, discutíssemos, por mais que passássemos pelo fogo, pela queda, pela discordância, ainda tinha aquela lataria para dizer que nem nós conseguimos nos estragar. Eu tentaria me colocar no lugar dele e entender e contextualizar os fatos. Só que, como eu estava carente, ansioso, por reconhecimento, como se aquilo que eu já tinha não fosse suficiente, eu saí à cata da divergência. Eu não o perdoei, porque eu não me perdoei, porque eu não era grato com a vida que me rodeia. Ser grato é o antídoto. Quando você agradece a sua existência, você se torna automaticamente mais vivo, mais intenso, mais feliz.
Você não se sente ameaçado por ninguém. Como se alguém quisesse ser mais do que você. Você abole a concorrência. Quem diz que eu não estava concorrendo com meu irmão? Quem diz que eu não estava disputando com ele? Quando eu fiz as pazes com o Rodrigo, eu não tinha condições de recuperar os 5 anos perdidos. Mas eu podia melhorar os dias que viriam. Você fica com fome do inesquecível, fome de estar perto, junto, de conversar. Você presta mais atenção às banalidades. Você não quer desligar o telefone tão rapidamente. Você se muda por dentro. Porque é paciência. A gratidão traz a paciência. Qual a maior demonstração de amor que você pode dar a alguém, senão a paciência? O seu tempo. Dar o tempo que você tem a alguém. Dar o seu tempo para esse alguém se sustentar de pé. Mesmo quando ele não segue o padrão, não segue o consenso. Deixar que ele crie espaço. E as pessoas só podem criar espaço ou deitar as suas raízes pela paciência. A grosseria é impaciência. A ofensa é impaciência. É tudo um atalho. A soberba é impaciência. O amor não. O amor é cheio de paciência. Você fica mais do que o necessário. Você faz porque aquilo é o certo para você. Você faz porque aquilo é o justo para você. Não vai ter recompensa, reconhecimento, prêmio. É a solidão maravilhosa do caráter. É não precisar provar. É se provar. Eu devo tudo o que eu sou à minha mãe. À minha mãezinha, Maria Carpe, que eu chamo de Mariazinha, Dona Mariazinha. E é estranho, porque quem chama o pai, a mãe de dona, o dono, o seu, parece que tem uma educação que afasta, que distancia, mas são as pessoas mais cúmplices. Se somos educados como quem amamos, isso significa intimidade. Não é afastamento. A dona Mariazinha, a dona mãe, ela teve paciência comigo. Imagina se ela não tivesse tido paciência. Não sei o que seria de mim. Eu não estaria aqui. Eu não estaria comemorando os 50 anos da PAI. Quando eu tinha 7 anos, eu tinha dificuldade de falar e escrever. Tinha problemas de dicção. E não conseguia acompanhar a minha turma. A professora pediu que eu fizesse um exame. Eu fui encaminhado a um neuro. O neuro diagnosticou retardo mental. E a mãe não entregou o diagnóstico para a escola. A mãe não me mostrou o diagnóstico. Ela foi para a escola conversar com a professora
e pediu 2 meses. Me dá 2 meses com o Fabrício que eu vou ensinar ele a ler e a escrever em casa. Depois o Fabrício volta. 2 meses. Eu pensava que eu estava de férias com a minha mãe. Ela não me contou nada, todos os remédios que ela recebeu, ela despejou na pia. E disse que me daria um reforço. E começou a criar jogos educativos. E me ensinar a partir do jogo da amarelinha. Ela escrevia as palavras na calçada. Eu tinha que pular nas palavras certas. Eu tinha que montar palavras nas pedras. Até hoje, quando eu vou abraçar minha mãe, eu abraço com uma perna só. Pulando com uma perna só. Para lembrar dos nossos tempos de saci e de jogo da amarelinha, em que ela me explicou o caminho do paraíso. Esse paraíso dentro de si, não fora. E eu brinquei com as palavras. As palavras não tinham mais aquele ranço da pressa, aquele ranço da memorização. Eu entendi que havia palavras dentro das palavras, assim como a minha relação da minha mãe comigo era uma relação dentro da outra. E eu voltei para a escola. Escrevendo e lendo melhor que os meus colegas. Ninguém tinha entendido o que tinha acontecido. Era a paciência do amor. A paciência didática. A paciência pedagógica do amor. Porque diagnóstico não é destino. Você pode receber 6 meses de vida e viver 16 anos. Porque o diagnóstico não inclui garra, persistência, força de vontade, fé. O diagnóstico não retrata o que somos por dentro. É um retrato provisório, é um retrato provisório de um momento. Nós não podemos ficar confinados a um momento, confinados a um julgamento, confinados a uma imprecisão de data. Eu fui descobrir essa história quando eu tinha 30 anos. E fui procurar meu histórico escolar e encontrei o diagnóstico. Eu não sei se eu não teria me sentido excluído se eu soubesse do diagnóstico. Porque minha mãe sempre me disse, usando uma parábola do nosso pátio, quando eu vi uma flor que nasceu de uma pedra da parede. Eu perguntei para minha mãe, como que essa flor surgiu? Não tem nenhuma terra. Como que ela floresceu na parede? Como que ela surgiu no meio do nada, do árido? E aí minha mãe me explicou que era a flor do impossível. Que o impossível é apenas sinônimo do medo. Que a gente nunca deve dizer não posso fazer, mas sempre encontrar um novo jeito de fazer. Nascem flores nas calhas, nos telhados, nas pedras, nos lugares mais improváveis.
Não há lugar em que o humano não possa emergir, em que a beleza não possa emergir. E foi a partir dessas fábulas que eu fui me construindo, que são histórias com uma delicadeza sensorial. Eu já me sentia um pouco a flor do impossível. Porque quando a mãe me explicou a flor do impossível, eu me senti a flor do impossível. Eu me senti crescendo na parede onde ninguém me esperava. E lembro também que a mãe não era de grandes discursos, sermões. Nunca foi. Ela também não me impelia a desabafar ou a confidenciar. Ela pescava. Minha mãe pescava. Ela soltava a isca e tinha o tempo para si, para que eu pudesse fisgar a isca no meu tempo. Porque a minha mãe, ela me ensinou que a gente pode estar pronto para falar, mas nem sempre o outro está pronto para ouvir. São duas convergências. Você precisa ver se o outro pode ou é capaz de ouvir. Se o outro pode e é capaz de entender. E ela me convidava para separar os grãos de feijão. E ficava os alguidar. Quem não participou dessa cena doméstica, alguidar. Comprávamos o feijão a granel naquele tempo. Ou seja, tinha grãos que não eram tão sadios. E a gente tinha que separar, de um lado, os grãos lustrosos, brilhantes, negros, maravilhosos, e de outro lado, os grãos feinhos, deformados, lixados. E eu tinha que separar esses excluídos de um lado. E me deu uma compaixão dos grãos escanteados. Eu perguntei para a mãe, mãe, o que a gente vai fazer com esses grãos? Ah, Fabrício, esses são os melhores. Como assim, mãe? Eles estão feios, estão partidos. A gente está separando para não comer. Ah, mas esses nós vamos plantar. Esses são os eleitos para gerar novas sementes. Eu ia, depois que separávamos o feijão, colocávamos o feijão na água para tirar a fermentação, eu ia com a mãe na horta e a gente plantava aqueles grãos. E eu me sentia aquele grão que nasceu torto, feinho, que podia, talvez no futuro, gerar novas sementes com as palavras, gerar novos feijões com as palavras, muito além das aparências, muito além da simetria, muito além da ditadura da imagem. E eu fui ganhando confiança aos poucos, porque foi me dado o direito de ser aos poucos. É como se fosse uma fisioterapia. Tem crianças que saem correndo. É fácil de correr. E tem crianças que precisam dar
um passo miúdo, devagar, mas cada passo é uma fábula e é um fenômeno, de tanta forma como sair correndo. É uma fisioterapia que eu tive direito. É uma fisioterapia que eu tive esse privilégio de viver. Eu não tirava notas altas. Eu tirava 7, 6. Mas na hora que eu tirava 6, minha mãe dizia: você conseguiu o seu máximo. Você atingiu o seu máximo. É isso que me importa, o seu máximo. Não que seja comparado com o máximo dos outros. Porque cada um tem o seu ritmo, a sua dinâmica, a sua fotossíntese. A gente ganha espaço quando é valorizado esse mínimo esforço. Porque grande parte do cultivo é feito debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém consegue ver. O que eu acho incrível e inacreditável é o quanto que a minha mãe, ela conseguiu me reunir. Eu não me perdi. Eu consegui ser coeso. Porque ela me potencializou, sendo devagar. E vê, ela foi minha amiga de infância. Minha mãe foi minha amiga de infância. Eu era muito sozinho. Eu vivia com meus amigos imaginários. Ela foi minha amiga de infância. Quem me ensinou a subir em árvore foi minha mãe. Imagina uma adulta com calça, arrumada, subindo numa árvore, esfolando os joelhos. Ela me explicava como chegar ao galho da ameixeira. E eu queria, na hora que eu subi na árvore com a ajuda dela, eu queria já subir ao topo da árvore. E ela disse: não! Aproveita cada galho. Um galho de cada vez. Transforme essa subida em árvore em uma subida para a vida. As pessoas não estão erradas. Elas só são forçadas a irem rápido. Elas não são erradas. E eu não entendia, porque eu queria subir já no topo e olhar o bairro de cima, os telhados. Ela não fica nesse galho hoje. Eu fiquei no galho. E balançava as pernas, satisfeito com aquela posição. Aí no dia seguinte subi num outro galho, balançando as pernas, satisfeito com a perspectiva. E foi me dando conta que todo galho tinha um ângulo diferente. Isso ia formando em mim uma visão do conjunto. Se eu subisse diretamente ao topo, jamais teria esses andares. Eu seria superficial. Eu seria raso. Eu teria visto, me enjoado e descido. Eu frequentei a árvore. Eu habitei a árvore. Eu povoei a árvore. Eu me tornei não mais uma flor do impossível. Eu fui me tornando uma árvore do impossível. E eu avisava: ó, mãe, já subi nesse galho. E ela comemorava. E é um segredo, porque a vitória sempre será um segredo entre duas pessoas. Não mais. Não mais.
Ninguém tem a obrigação de entender o que significa aquilo para você. São testemunhos. Eu sou o milagre dessa mãe. Por quê? A gente pode aprender sozinho amor, amizade, lealdade, fidelidade, mas ninguém aprende sozinho fé. A fé é emprestada por alguém. Alguém confia em você para que você aprenda a confiar em você mesmo. A fé que a minha mãe tinha em mim fez com que eu acreditasse em mim, até não precisar mais da fé dela, até poder andar sozinho com a minha fé. Ela foi o apoio e o esteio da minha fé. Quando eu era zombado, quando eu sofria bullying, ela encontrava um jeito de mostrar a flor no muro, os feijões, a árvore. Ela ilustrava as minhas adversidades. Eu podia entender que eu não estava sozinho no sofrimento. Quando você não se sente sozinho no sofrimento, você sofre menos. Ela entendia o quanto que eu ficava encabulado, envergonhado das minhas limitações. O quanto que eu me escondia na caixa d'água em cima do telhado, para não ter que contar que eu tinha sido reprovado em mais uma prova. E ela entendia pelo silêncio. Me puxava pela mão para almoçar. Não me castigava. Porque às vezes as pessoas estão tão sofridas que o castigo só vai aumentar o sofrimento, só vai aumentar a pressão externa. As pessoas já estão se cobrando, então tudo que elas não precisam de um castigo. O castigo vai excluí-las ainda mais. A gente precisa desse ponto de apoio, esse ponto de luz. A minha mãe, ela já tem 81 anos. Às vezes ela vem com algumas perguntas mórbidas. Uma delas foi o que eu gostaria de herdar dela. Como se o seu caráter não tivesse espalhado todo em mim. Como se eu pudesse escolher algo quando ela já está dentro do meu jeito de rir, do meu jeito de chorar, do meu jeito de abraçar. Esse jeito que eu estou falando com vocês, com a voz embargada, com o peso da vivência. E ela não teimou com essa pergunta do que eu queria, do que eu queria. Eu tive que responder. E eu não quero da minha mãe a biblioteca, o imóvel, o carro, os móveis, os quadros, esses valores. O que eu quero da minha mãe, e eu pedi para ela, é a caixinha de botões. Ela tem uma caixinha mágica de botões.
Não sei se a mãe de vocês também tem, mas é uma caixinha mágica, um circo de botões. Quando eu perdi um botão, eu dizia para a mãe, perdi esse botão. Ah, eu tenho um igual. Ela sempre tinha um botão igual. É um reservatório infinito de botões. Podia ser um botão amarelo, com um furo, ela tinha igual. Eu podia perder longe de casa, ela tinha um igual. E ela queria costurar a roupa na hora. Porque não tínhamos muitas roupas. Não tínhamos uma grande variedade. Eu ia para a escola com as roupas que eram repassadas do meu irmão mais velho. Não comprávamos roupas, herdávamos roupas. Assim como herdávamos os cadernos, os livros. Todo final do ano eu tinha que apagar todo o livro escolar para passar para o meu irmão mais novo. Eu apagava tudo que eu tinha escrito. Por isso que tu tinha que escrever a lápis, sem marcar muito, para facilitar a vida e não dar as respostas para o seu irmão mais novo. O início do ano letivo era encapar os cadernos, uma alegria. Encapávamos sempre com papel presente. Todos os cadernos. Eles ficavam iguais. E no final do ano era apagar os livros. Os dois atos decisivos da escola para mim. E eu queria herdar aquela caixinha de botões. Porque minha mãe sempre costurava a roupa na hora. Ela pedia. Eu ia entregar a camisa. Não, fica aí. Vou costurar. Aí. E pegava o banquinho. Sentava na minha frente. Que costurava. Ali, naquele momento. Antes, ela ainda mentia. Teus olhos são melhores que os meus. Pode colocar a linha na cabeça da agulha? Eu sabia, os olhos dela eram ótimos. Mas ela queria que eu participasse. E eu encilhava a agulha. E ela costurava no meu próprio corpo. Eu sentia as cócegas do metal. E ela dizia para não me mexer, para não correr, para esperar um pouco. Se hoje eu sei abraçar, é porque eu ficava esses 5 ou 10 minutos com a minha mãe, olhando para minha mãe, não podendo sair dali, naquele círculo de fogo da sua presença, da sua humildade. E eu tenho certeza que a mãe, ela não costurou somente a minha roupa, ela costurou a minha esperança, ela costurou os meus sentimentos, ela costurou a minha confusão, a minha sombra, ela foi costurando as minhas dúvidas. Ela deu um nó nos meus princípios. E ela não fechou meu corpo, fez o contrário, abriu meu corpo. Fabrício, você vai sofrer mais, mas nunca deixe de ser sensível. Porque se você vai sofrer mais, também você será feliz como nunca. Porque quem se fecha e perde a sensibilidade pode até não ser tão triste em alguns momentos, mas não será tão feliz também em outros. Se estamos disponíveis para a tristeza, mas também para a alegria. Nesses dias,
Eu estava jantando com a minha mãe. Ela fez um movimento, um gesto brusco com o braço e eu vi saltar da sua manga um botão. Rodopiou no chão. Eu olhei para ela e disse: fique aí. Busquei a caixinha de costura, peguei um banquinho, sentei na frente dela. Sou péssima na costura. Um fracasso. Mas não é porque a gente não sabe fazer algo que a gente precisa deixar de fazer. E eu disse para ela: mãe, teus olhos são melhores que os meus. Você pode colocar a linha na cabeça da agulha? E ela colocou. E eu costurei aquele botão, porcamente, mas com muita felicidade. Os botões dos seus olhos brilhavam, porque ela sabia que eu não tinha esquecido de algo que ela fez. E eu devolvi um botão de centenas e centenas de botões que ela pregou na minha roupa. E como esse primeiro botão é difícil, porque é o botão da gratidão. A gente fica sempre, às vezes, imóvel, inerte, endividados de gratidão. Ah, como que eu vou recompensar a pessoa por tudo que ela fez? E a gente não faz nada, porque a gente não tem como devolver na mesma moeda. Não, a gente só tem que devolver um botão. Esse botão é símbolo de todos os outros botões. Ela entendeu que nada era impossível. Um filho e uma mãe podem passar pela cabeça de uma agulha. É bíblico. Nós acabamos não entendendo quem são os nossos pais, porque nunca deixamos de ser filhos. A gente fica preso no papel de filho, acostumados ao papel de apenas receber e não de devolver. É como sempre os pais estivessem tendo que nos dar algo. E somos assim nos gestos mais simples da vida. A minha mãe é assim. Ela, sempre que eu vou visitá-la, a cozinha dela é uma cozinha bem gaúcha, aquela cozinha que tem a toalhinha de crochê e a chaleira em cima do fogão. A cozinha só está arrumada, ou a casa só está arrumada se tiver a chaleira em cima da toalhinha de crochê do fogão. Isso é sinal de faxina no Rio Grande do Sul. Se a chaleira não está ali em cima da toalhinha de crochê, as coisas andam bagunçadas. A gente termina, é o grande finale de uma faxina, colocando a chaleira em cima da toalhinha. E todo mundo tem uma toalhinha de crochê, que é a herança da avó.
Todo mundo. De uma época que todas as casas eram forradas com toalhinha de crochê. Telefone debaixo de uma toalhinha de crochê. Televisão tinha uma toalhinha de crochê em cima. Tudo é. Até a privada tinha uma toalhinha de crochê. Tudo tinha uma toalhinha de crochê. Era o mundo da lã e do crochê. E sempre que eu vou visitar minha mãe, ela me acha um morto de fome. E posso ter almoçado, pode ter sido no almoço. É só eu me despedir dela que ela fala, só um minutinho. E vai lá e pega um pote com um bolo, uma ambrosia, um feijão, algo da sua geladeira. E engancha no meu braço. Mãe, eu não quero, não preciso, não vou comer em casa. Não importa. Você não tem como recusar. E ela tem comprado potes, nem é mais aqueles potes de sorvete ou de margarina, não. Ela compra potes para a ocasião. E aí ela diz, não esqueça de devolver os potes. O pote é novo, não esqueça de devolver. Eu pensava que ela estava sendo extremamente desagradável, né? Com essa sua economia de pote. Nossa, avarenta. Querendo poupar pote comigo. Pote é uma coisa tão barata. E a mãe, o que ela estava dizendo com aquilo? É o pote? Não. Ela só estava tentando encontrar um pretexto. O que ela queria me falar é: não demore. Não demore para voltar. E o filho, ironicamente, acha que faz grande coisa devolvendo o pote lavado. Vê o que é a vida. Nós recebemos da mãe um pote cheio, um coração cheio, e devolvemos vazio, um coração vazio. Nunca passou para nossa cabeça colocar no pote um agrado, uma sobremesa, um doce predileto da mãe? Algo que você fez e sobrou? Por que não devolvemos para a mãe o pote cheio, o coração transbordando de agradecimento? Porque nós não saímos do papel de filho. Eu digo que eu fui antes marido, eu fui antes pai do que filho. Eu só aprendi a ser filho depois dos 40 anos, com a gratidão. Eu fui aprender a ser filho quando eu me deparei com algo assustador. Eu nunca tinha perguntado para os meus pais quem eles eram. Como eu vim para o mundo, eles estavam prontos. Eu não precisei me esforçar para ser amigo deles. Assim como a gente faz com uma amizade. A gente se esforça. A gente pergunta. A gente cria elos. A gente forma afinidades. A gente desperta casualidades. Com meu pai, não. É uma via de mão única, onde eu só recebi. Eu só recebi. Eu me dei conta disso quando eu fui levar meu pai para o hospital, que estava com pressão alta, e tive que preencher o prontuário de entrada.
Aquelas perguntas básicas. Qual a medicação que vem tomando? Não sabia. Qual o tipo sanguíneo? Não sabia. Se teve cachumba, catapora, sarampo, se tem alergia a alguma medicação? Não sabia. Eu não sabia nada do meu pai. Porque eu nunca tinha me esforçado para saber. Ele me sabe de cor, minha mãe me sabe de cor. Mas eu nunca tinha me esforçado para perguntar. Ele era um completo estranho, um estranho íntimo. O quanto que a gente deve se questionar? Será que eu conheço quem eu mais amo na vida? Será que eu ofereci o meu tempo para conhecer quem mais eu amo na vida? Será que a pessoa que a gente não se dá bem, a gente também não se dá bem porque também não deu o nosso tempo a essa pessoa? Sim, se vocês colocarem numa mesma sala, eu e meus 3 irmãos, a Carla, o Rodrigo e o Miguel, e fizerem a seguinte pergunta: quem são os seus pais? Façam um retrato falado dos seus pais. Vocês não terão ideia do que vai acontecer. Não vai ter, não vai ter semelhança nenhuma entre os pais de cada um, mesmo sendo os mesmos pais. Cada um vai apresentar um pai e uma mãe diferentes. Vão parecer filhos de outros pais. Não vai ter nenhuma sincronia de qualidades, de defeitos. Cada um tem sua mãe e seu pai pessoais. Todos somos filhos únicos, por mais irmãos que tenhamos. Eu nunca tinha feito para o meu pai ou para minha mãe perguntas bobas, gratuitas. Quem eles foram na infância, se eles nadavam, pedalavam, corriam, se eles sentavam no fundo da sala de aula ou na frente, quais eram as suas melhores notas, se eles ficavam de castigo, quem eram seus melhores amigos, se eram solitários, quais eram seus sonhos de infância, o que queriam ser, o que conseguiram ser, quais foram seus fracassos, suas vacilações, suas encruzilhadas. Porque a gente vê o pai e a mãe como funções, o pai, a mãe. A gente não entende que tem pessoas dentro dessas funções, com inseguranças, com medos, com esperança, iguais às nossas. Você não pergunta se o pai jogava futebol, qual a posição que o pai jogava, se ele gostava daquilo, se ele não jogava futebol, se ele não suportava futebol. Como que você vai entender o que os seus pais falam se vocês não sabem, se não sabemos quem foram eles? O que eu tento é recuperar esse tempo. Esse tempo em cumplicidade. Ser mais amigo dos meus pais. Não ser apenas filho. Às vezes eu sou irmão dos meus pais. Às vezes eu sou pai dos meus pais. Outras vezes eu até sou filho. Maturidade é reconhecer no outro o que temos dentro de si. É deixar de olhar o espelho para se ver na
janela, misturado à paisagem, misturado à flor do impossível, misturado às árvores do impossível, misturado aos grãos de feijão e misturado a um destino que nunca será diagnóstico. O destino, ele é aberto. E tem a nossa letra. E a nossa letra sempre vai parecer feia. Porque ela é diferente. Muito obrigado. Agora é o momento de perguntas. Esse silêncio é o quê? Meu pai, minha mãe, meu Jesus. Super interação no chat, no Facebook e no YouTube. Os profissionais que atuam nas APAES do Quarto Conselho estão em peso, comentando, chorando, agradecendo. Temos também uma psicóloga, ela comentou no chat no YouTube. Ela é de Guaíba e ela parabeniza, né, o evento, enfim, diz que é tua fã, a psicóloga Simone Obrigado. de Guaíba. Alguns comentários, assim, a maior demonstração de amor por alguém é a paciência. Mexeu com tantos sentimentos. Olha, tem um pessoal aqui comentando bem isso mesmo, te agradecendo, dizendo que é fã, que a tua fala é muito rica. Extremamente, uma participante fala assim, ó, extremamente emocionada, principalmente quando tentamos acessar as famílias e nossos usuários, pacientes, para com esse amor, esse afeto. A interação está bem grande, tinha bastante gente assistindo e compartilhando. Mas a maioria do pessoal tá te agradecendo mesmo, te elogiando muito, grandes realidades que muitas vezes não queremos ver. O pessoal tá, ó, Noeli Martins, muito boa palestra com grandes verdades e pequenos esforços que podem partir de cada um. Bom, o pessoal, resumindo, o pessoal está emocionado. Aqui na nossa equipe que estamos, também tinha um povo chorando. Foi difícil, né? Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, mas é complicado Ai, se conter. é. Eu vou falar porque eu chorei quase a palestra inteira, né? Porque ainda eu falei, chamei a Ave e disse, meu Deus, parabéns, né? Por ela ter trazido, oportunizado a gente vivenciar esse momento e realmente é incrível. Acredito na nossa essência que tem que contagiar as outras pessoas. E aí é aquilo que a gente fala, a gente transborda do que a gente é cheio. Então a gente tem que tentar encher nosso coração cada vez mais de coisas boas, né? E lutar para o que a gente puder fazer para melhorar a vida do outro, que a gente faça. Porque para destruir ou É muito não fácil. puxar para cima tem É muito muito. fácil, tem Então eu muita acho que gente. o que a gente tem que tirar desse momento, tem várias coisas para tirar, mas o que eu quero tirar, assim, que quem não conseguiu se abrir para receber esse sentimento que veio e mexer, que se abra, que vá embora refletindo e pensando. E quem se abriu, então, que carregue isso mesmo, que a gente seja cheio de coisas boas para contagiar as pessoas e poder ajudar, né? Não salvar o mundo, mas uma pequena ajuda. E principalmente como ser humano, mas muito como profissional, enquanto profissional de APA em especial, né? Hoje em dia está faltando a educação. É respeito. E algo que eu aprendi dentro de casa é que eu não sou educado se a outra pessoa é educada comigo. Eu sou educado independente da reação da outra pessoa. A minha educação não é reativa. Porque isso é oportunismo. Você ser educado se você tem algum benefício. Não.
Eu sou educado porque eu mereço ser educado. Não depende de ninguém, eu sou educado por mim. E toda vez que eu sou educado, eu tenho certeza que eu estou mais próximo dos meus pais. Eu gostaria de falar primeiro, eu preciso agradecer a nossa presidente, né, a Avani, que ela sempre consegue proporcionar esse tipo de momento assim mágico para nós. Esse não foi o primeiro, mas eu tenho certeza assim que ela vai ficar, essa gestão dela vai ficar na memória de muitas pessoas, porque realmente ela não mede esforços para trazer o melhor. E essa questão do carinho, né, se a gente soubesse quanto carinho pode salvar as pessoas, salvar um dia, salvar uma pessoa, ela pode não mudar situações, né, mas ela te ajuda a pessoa a enfrentar essas situações. Eu queria só comentar algo que eu anotei aqui, que a gente sempre preza muito, né, que é diagnóstico não é destino, principalmente quando você trata com quase 500 famílias e pessoas, né, com deficiência. Então, chega lá um diagnóstico, que também eu recebi esse diagnóstico da minha filha, não ia caminhar, não ia nananá. Tudo bem, caminha, não fala, mas entende tudo. E vamos Parabéns continuar. pelo evento, conte comigo. E eu acho que estamos irmanados nesse momento. Vai ser difícil nos separar a partir de agora. Que bom. A gente não quer essa separação. Então, beijo. Obrigado. Obrigado. Tchau.